Seja bem-vindo a mais um subsídio do CAPED, a nossa revista que tem como título Família, um projeto de Deus. Tá? Vamos ter uma caminhada boa aí sobre esse assunto, como foi dito nas aulas anteriores. A intenção é chegar no final, a última lição, a gente discutir esse projeto de Deus, que é a família, o que se faz muito necessário nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, uma vez que a família ela tem sofrido, nós costumamos dizer ataques, nós cristãos falamos ataques, né? Mas o que não deixa de ser, mas ela vem sofrendo modificações na sua estrutura, na sua base, no seu conceito, e algumas dessas modificações elas vão diretamente contra o que realmente significa família, né? Entra também a questão do âmbito jurídico, político, que influencia nos tempos de hoje, a questão das chamadas inclusões também, né? Uma vez que o mundo acha que inclusão está sendo feita agora, mas de verdade inclusão sempre existiu e sempre existirá, e a igreja, por exemplo, foi a primeira instituição, se a gente for olhar como sociologia, na área sociológica, a igreja foi o primeiro centro de inclusão de pessoas, de família, de diversidade. A verdadeira diversidade, se a gente olhar, está dentro da igreja, né? Então, mas hoje é visto diferente, infelizmente. Então, hoje nós vamos estudar a lição número 3, que vai falar sobre a origem do culto. De onde que vem o culto? Qual é o propósito do culto? E nós temos dois objetivos específicos aqui, que foi colocado, né? Os objetivos que é, analisar a família como centro do culto e adoração ao Senhor, que essa é a função da família, e o 2 é estudar os efeitos da imagem conforme a semelhança do homem. Ao longo dessa lição, a gente precisa responder essas duas questões, deixar transparente essas duas questões, que a família, ela é o centro de adoração a Deus, ela foi formada com esse objetivo, né? A família foi formada com o objetivo de adorar a Deus. E os efeitos que a imagem, conforme a semelhança, né, que conforme a gente vê lá em Gênesis 1:26, os efeitos da imagem conforme a semelhança no homem. Qual é os efeitos que isso causa, tá bom? A leitura bíblica ela é bem curtinha, é Gênesis 4, versículo 25 e 26. Também não vamos precisar ler, né? Sei que durante as aulas vai ser feita a leitura. Isso aqui é só um subsídio para o professor. Fica à vontade para procurar textos e tudo mais, né? Tem alguns livros interessantes nessa linha aí, eu sei que a maioria conhece, bastantes livros que pode ser utilizado. E no tópico 1 nós já vamos começar falando sobre a questão do coração, que é a sede do culto e adoração. Quando a gente fala de coração como sede do culto e adoração, é porque todos os desejos, todos os anseios do ser humano, ele vem do coração, né? Entre aspas, né? Porque a gente fala que as emoções, os desejos, os impulsos são coisas do coração. Mas, vamos dizer assim, cientificamente, né? Falando pro lado da medicina, o coração é simplesmente uma bomba para bombear o sangue, né? A função do coração é bombear o sangue. O coração ele não decide emoções, ele não trabalha nas emoções. Todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos, tudo vem da mente. É a mente que controla. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre essa questão da mente, né, de proteger a nossa mente, mas tratando-se já dessa questão que já estava bem desenvolvido, e a gente vê que às vezes a Bíblia ela se adapta à realidade do seu autor, né, do povo do que está sendo foco naquele momento. Então, se a gente pegar os livros de Gênesis, Juízes, eles têm um tipo de uma pedagogia diferente que os evangelhos vai ter, porque já é uma sociedade já modificada. Então, era consenso essa questão de que o coração, de um lado, se dividia, que as emoções, ela vinha do centro do coração, e outros falavam que era do estômago, né? Falavam que vinha do estômago. Por quê? Porque quando fica nervoso, geralmente sente aquele, vamos dizer assim, aquele piriri, né? Que dá em algumas pessoas. Então, alguns trabalhavam com a ideia de que as emoções, ela está no estômago e não no coração. Então vê que não era um consenso geral da humanidade naquela época antiga, né? Que o coração era a sede das emoções. Mas é assim que ficou conhecido, tá? É assim que ficou conhecido e a Bíblia trata o coração como sendo a sede das emoções. E, inclusive, o centro de adoração a qualquer tipo de ídolo.
É o centro de adoração do homem, é o coração, tá? E a Bíblia fala sobre a questão de proteger, guardar o coração, né? Que é dele que sai todas as coisas da vida, todas as ações, todas as consequências para a vida saem das atitudes tomadas do coração do homem, tá? Então, quando nós vamos falar dessa questão de o culto e a adoração, a gente precisa falar sobre ídolos também. Isaías, ele trata desse assunto, deixa eu ver aqui, o capítulo Isaías 44, ele vai falar sobre essa questão, né? E é cômico como o profeta Isaías trata desse assunto, que ele vai falar do ferreiro e do carpinteiro, né? Que o ferreiro trabalha com ferro, funde o ferro com fome, aí dá a impressão de que é uma pessoa que não tem nem dinheiro para comer, não tem nem comida para comer, né? Não tem nem comida, e ele funde, e naquele calor ele desvanece, ele desmaia, tentando fundir uma imagem. O carpinteiro vai lá, corta uma árvore, pega essa árvore, cozinha sua carne, come sua carne, depois ele olha, já abastecido, ele fala, já comi, já vi o fogo. Aí o que ele faz? Ele pega o restante dessa madeira, vai lá, corta, esculpe ela num formato de um ídolo e se ajoelha perante esse ídolo e fala, me salve, porque você é o meu Deus. Isaías fala, que loucura, né? Como que pode? O cara cortou a madeira, cozinhou sua carne, comeu dela e depois o resto da madeira que sobrou ele faz um ídolo e senta diante dele e fala, você é meu Deus, seja meu Deus. Ele fala, é loucura demais quando a gente olha para essa questão dos ídolos, né? Então Isaías traz até uma forma meio que cômica sobre esse assunto. Por quê? Porque é o coração do homem que é a sede do culto. É aquilo que entra pelo culto. E aqui a gente precisa ter cuidado quando fala que o coração é a sede do culto e da adoração, porque a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente coloca em nossos corações. O que pode ser um ídolo? Um ídolo ele pode ser diversas coisas. Um ídolo pode, inclusive, ser alguém da família, um pai, uma mãe, um filho, tá? Um animal de estimação, um objeto. Geralmente são associados a objetos, né? Imagens e tudo mais. Então, quando a gente fala ídolos, as pessoas pensam logo em alguma coisa para se venerar, para se ajoelhar e fazer uma prece diante dele. Não necessariamente. Tudo aquilo que ocupa o coração do homem e que não deveria ocupar o coração do homem, ele se torna um ídolo. Por quê? Porque o coração do homem ele foi feito para ser ocupado por Deus e não por outra coisa. Então, quando o homem ele tira Deus do coração, o espaço que é de Deus, ele tira Deus do coração e ele coloca outra coisa e dá o mesmo valor para aquela coisa, né? Como se fosse um Deus, uma divindade, como nós vimos em Isaías, isso se torna o seu ídolo, se torna seu Deus, porque se torna seu objeto de adoração. E a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, porque nós cristãos, quando a gente fala de ídolo, a gente se associa geralmente ao catolicismo, às imagens, às seitas, né, que tem seus ídolos, suas imagens, e a gente esquece que muita coisa pode se tornar ídolo, tá? Então, o nosso comportamento diante dessas coisas é muito importante. Então, o coração ele é a sede do culto de adoração a Deus. Quando nós vamos falar sobre essa questão da adoração a Deus, a gente vai ver a família, que é aí que parte o primeiro culto, né? Uma vez que o homem ele tinha todo o contato com Deus, a Bíblia vai falar lá em Gênesis que na virada da tarde, e provavelmente deixa transparecer, né? Então provavelmente era todas as tardes, Deus vinha para falar com Adão. Acredito que com Eva já também já estava ali presente, vinha falar com o homem, mas com certeza era com o casal. Então na virada da tarde vinha Deus falar com esse homem. Não era o homem que ia até Deus, era Deus que vinha até o homem, né, para falar com ele. E a partir do pecado, o homem rompe esse relacionamento com Deus. Adão, pelo que a gente entende, ele manteve o seu relacionamento com Deus, tanto que chega até os seus filhos, Caim e Abel. No entanto, Abel ele rompe com esse relacionamento de forma definitiva. Quando ele cede às tentações, né, do seu coração, ele com desejo de vingança por causa do seu irmão Abel, porque Deus não aceitou a oferta dele e aceitou a de Abel, e Deus chega para ele e fala que o pecado rondava a porta dele, mas que com uma condição, ele tinha toda a capacidade de não se submeter ao pecado. No entanto, ele decide se submeter ao pecado e ele rompe esse relacionamento com Deus de forma definitiva. E ao longo de Gênesis a gente vai ver que o culto a Deus ele se perde. Ali era um culto familiar, a família adorando a Deus. Caim, Abel,
Adão, Eva, se tinha outros irmãos ou não, nós não sabemos, cita os dois, né? Mas ali a gente vê essa família, esse proto, né? Essa proto-família ali, o início da família, como ela realmente é. A gente vê que a primeira coisa que eles fazem é adorar a Deus. E para que adoração a Deus? Uma vez que é Deus que vinha até o homem, a partir do momento do pecado do homem, o homem também precisa ir até Deus. O coração dele tem desejo de ir até Deus, ele sente falta, ele sente necessidade. E é esse o grande motivo, que quando o homem ele não atende o desejo da alma dele, que a Bíblia fala que a alma anseia por Deus, né? A alma do homem, ela anseia, ela clama por Deus. No íntimo do homem, o homem não percebe, mesmo que o homem não saiba, mas a sua alma, ela clama por Deus, por esse contato. Quando ele ignora o clamor da sua alma, do seu coração, ele tende a preencher esse espaço com outra coisa. E aí é onde nascem os ídolos, tá? Então, a gente vê que ali Caim rompeu de vez com a adoração a Deus. E se perdeu ao longo do tempo, inclusive na linhagem de Sete, né? Então a gente vai ver que lá na frente o culto é restaurado a Deus novamente, que vai falar em Gênesis que voltaram a cultuar a Deus. Só que, no entanto, no mesmo capítulo a gente vê que já se perde novamente. Porque nos tempos de Noé, ele era o único homem justo sobre a terra. Ou seja, era o único que tinha Deus, que temia Deus ainda. O restante não temia mais a Deus. Tanto que aí a gente vai ter a hecatombe mundial, que é o dilúvio. Por causa de quê? Porque os homens já não tinham mais adoração a Deus. Eles não adoravam mais a Deus. Eles não via Deus mais como sendo o centro de adoração. A fonte do seu coração, né? Onde eles deveriam colocar o coração deles. E o coração estava voltado 100% para eles. Eles, inclusive, duvidavam que Deus estivesse observando o que eles faziam, né? Eles duvidavam que Deus estava olhando aquilo. Ele fala, se Deus realmente nos vê, se Ele é quem diz que é, que nossos antepassados diziam, então por que Ele permite que nós façamos o que fazemos, né? Então, o homem começa a duvidar de que Deus existe, tá? E aí a gente vai ver que acabou no dilúvio. Portanto, quando sai da arca, a família de Noé, após o dilúvio, quando ela sai da arca, a primeira coisa que eles fazem, primeira coisa, é fazer o quê? Matar um carneiro, né? Matar um carneiro e fazer um culto a Deus, um holocausto ali. Mais uma vez a gente vê ofertando a Deus, ou seja, o culto sendo restaurado. Noé mostrando que era assim que deveria fazer. E quem estava presente? Noé, sua esposa, seus filhos, noras. Ou seja, o culto mais uma vez no meio da família. E é assim que vai se seguindo, tá? Portanto, o homem ele tem necessidade de adorar a Deus, tá? O homem é um adorador incurável. É impossível o homem não adorar alguma coisa. O ateísmo, quando a gente fala do ateísmo, que inclusive vai ser uma das questões que vai ser levantada ao longo do trimestre sobre a questão do ateísmo, o ateísmo também ele tem sua adoração. Ele adora o próprio homem, a ciência. A ciência é o altar do ateísmo. Então, quando a gente vai olhar, o homem, por natureza, ele é um adorador. É impossível o homem não adorar nada. Ser um ser totalmente desconectado da adoração. O problema é quando ele não entende quem deveria ser o foco da adoração dele, né? Então, quando chega no tópico 2 aqui, nós vamos ver a adoração a Deus e a crescente onda do ateísmo, tá? E aqui na revista nós temos a questão de um grande nome, que é o Nietzsche. Vai ter a citação sobre Freud, Richard Dawkins também, né? O britânico Richard Dawkins. Dentro da filosofia, o ateísmo é quando a gente fala, por exemplo, que essa questão de ateu, como hoje em dia nós conhecemos, que ateu é todo mundo que nega Deus. Negou que Deus exista já é um ateu. Não tem nenhuma divindade. Ele é o homem pelo homem, né? O homem é a medida de todas as coisas. Não tem a divindade. Então nós conhecemos ateísmo nessa forma. No entanto, os próprios cristãos, tá? Os próprios cristãos primitivos, eles eram considerados como ateus. Por que eles eram considerados como ateus? Porque era loucura no mundo que eles viviam, propagado por deuses, né? Múltiplos deuses, que era o politeísmo. Surgiu um povo que fala que não, que só existe um único Deus. Então eles veem aquilo como uma espécie de ateísmo, tá? Um grande filósofo conhecido mesmo,
de todos, né? Inclusive quem não é fã de filosofia, não tem nenhum conhecimento, mas já ouviu falar, né? Faz parte da grade curricular escolar nossa, que é o Sócrates. Sócrates, inclusive, uma das, vamos dizer assim, das penas que pesaram na hora da morte dele, da condenação dele, foi de que ele tinha se tornado um ateu. Ele não acreditava mais nos deuses. Ele questionou a existência desses deuses. Então, vê que o termo ateu, ele vamos dizer assim, ele não é simplesmente para pessoas que não acreditam em nenhum tipo de divindade, tá? Hoje em dia é dessa forma que nós vemos. E qual é o problema do ateísmo hoje, no século que nós vivemos? Por que cresceu tanto? Primeiro, pela essa questão do intelectualismo, né? A gente vê muitos falsos intelectuais espalhados por aí e com ar de superioridade, e essas pessoas bastam falar que elas são ateus e o mundo já vê eles como gênios. São pessoas esclarecidas, não é assim que eles usam os termos, não. São pessoas esclarecidas, pessoas de mente aberta, evoluída, como se adorar a Deus fosse algo primitivo, que é essa a questão. Então a gente vê que no âmbito secular, intelectualizado, existe um esforço gigante para empurrar a igreja para a marginalidade. É um povo atrasado, é um povo que não tem mente esclarecida, são retrógrados, são cheios, precisa superar, vamos dizer assim, eles precisam evoluir e se recusam. Portanto, existe aí um esforço que muitas das vezes ele se torna meio imperceptível, mas ele existe, de empurrar a igreja para a marginalidade, tá? Então daí que vem essa questão. E aí a gente vai ver que a figura do ateu hoje em dia é visto como alguém intelectual, né? Se você for pegar os grandes filósofos de hoje, por exemplo, que é algo que, sinceramente, né, requer uma certa revisão, né? Porque se nós estudarmos a filosofia, o que é um filósofo, o que é filosofia, então essas pessoas caem em um certo descréditos, mas esse não é o nosso foco aqui. Então, basta dizer que é ateu. Se você for olhar as figuras mais intelectuais do momento nosso hoje aqui, se citar qualquer filósofo aí, né, desses de youtubers aí que nós encontramos, a primeira coisa que eles vão fazer é questão de dizer que eles são ateus. Por quê? Tem uma aceitação do público. Se falar que é filósofo cristão, aí fica mais esquisito ainda, né? Então, tem essa questão aí do tempo que nós estamos vivendo. Portanto, a evolução, nós não vamos entrar nesse contexto aqui, os irmãos fiquem à vontade para pesquisar, tá? A revista ela já dá também, né, uma ênfase aqui sobre essas duas figuras, que é o Nietzsche, especialmente a Nietzsche, com a sua Gaia Ciência, né, quando ele questionou Deus, aquela famosa frase que todos nós conhecemos, né, Deus está morto, tá? Então vem do seu livro A Gaia Ciência, publicado em 1982, né, que foi. E de lá para cá, Nietzsche ele acaba criando uma espécie de religião. Querendo ou não, ele acabou criando uma espécie de religião. Ou seja, os Nietzscheanos, né? Os Nietzscheanos, que são os verdadeiros adoradores de Nietzsche, vê o Nietzsche como uma grande figura e tal, idolatra Nietzsche. Aí vê a questão da sutileza da idolatria, mais uma vez, né? Tira Deus de cena e coloca Nietzsche no centro do coração. Então, vê que o que é a questão da idolatria? Como que cria-se uma idolatria? A gente precisa tomar cuidado com essas questões. Inclusive, nós cristãos, a gente precisa ter cuidado para que a gente não coloque grandes pastores famosos, teólogos famosos, como sendo uma espécie de ídolo em nosso coração. Porque às vezes a gente vê gente, alguns teólogos, que eles começam a falar, inclusive, né, gesticular, pregar, ensinar, falar, e você olha para aquela pessoa falando e você consegue identificar quem é que ele segue, quem é a fonte de inspiração dele. Você fala, olha, tal é fulano. Por quê? Porque essas figuras são famosas e é fácil de associar, né? Então, a gente vê um esforço grande para parecer com essas pessoas, quando, na verdade, o nosso esforço deve, né? Tem que ser parecer mais com Cristo. Falamos de parecer mais com Cristo, mas a pessoa está imitando um teólogo, um pastor famoso, ao invés do próprio Jesus. Então, a gente vê a questão da sutileza da idolatria, tá? E no tópico 3... nós vamos falar sobre Adão, que gerou um filho à sua imagem conforme a sua semelhança, tá? Quando Deus faz o homem, antes dele criar o homem,
lá em Gênesis a gente vai ver Deus falando, né? Lá a gente fica bem clara a questão da Trindade ali, que ele fala façamos, né? Então, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não a nossa imagem à nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. E na primeira e segunda aula nós já tratamos desse assunto, do que seria, né, essa imagem conforme a semelhança. Ou seja, o homem vai ser a imagem conforme a semelhança de Deus quando ele cumprir com os seus mandatos espirituais, culturais, sociais, com tudo aquilo que Deus estabeleceu para ele. Deus colocou ele na terra como gerente desse projeto, como zelador desse jardim, vamos dizer assim, né? Ele colocou ele como zelador desse jardim. Então, quando ele cumprir com todos os seus papéis sociais, espirituais e culturais, aí sim, esse homem está sendo a imagem conforme a semelhança de Deus. E como que se cumpre com esses papéis? Conhecendo a Deus. Portanto, para cumprir com o nosso papel de sermos imagem conforme a semelhança de Deus, se faz necessário conhecer a Deus. Quem é Deus? Se chegar no meio da igreja, você pega uma igreja lotada com 100 pessoas e fala, quem é Deus? A grande maioria, colocando aí uma porcentagem de uns 99%, vai falar o que ele faz. Ah, Deus fez o que ele fez, o que ele faz, o que ele pode. Mas raramente você vai achar alguém para falar assim, não, Deus é isso aqui, definir Deus. Mesmo dentro daquela capacidade mínima que nós temos, né, que Paulo deixou bem claro em Romanos, daquilo que se pode conhecer, ou seja, já colocando um limite, quando ele convida as pessoas a conhecer a Deus, ele fala que Deus se revelou para o homem, mas ele já limita, né, a vaidade do homem e fala, calma aí, mas há um limite. Naquilo que se pode conhecer a Deus, quem é Deus? Tá? Então, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Inclusive, Jesus ele fez essa pergunta para os seus discípulos, né? Que é interessante que às vezes a gente não presta muita atenção. Quando aqueles discípulos voltam, os 12, e todos empolgados, falando que expulsou demônios no nome de Jesus e tudo mais, Jesus fala bem assim, quem eles diziam que eu era? Ah, uns falavam que era Elias, outros falavam que era o profeta Isaías, outros falavam... Aí ele fala, tá legal, entendi. E vocês, quem dizes que eu sou? Então a gente vê ali Jesus perguntando, tá, e vocês, como que vocês me veem? Quem sou eu para vocês? E aí a gente tem aquela confissão de Pedro, tá? Que a gente vê que aquela confissão é o Espírito Santo falando através de Pedro, que Jesus deixa bem claro que aquilo ali não saiu dele, né? Então você vê que Jesus fala, quem sou eu, então? Então, para se relacionar com Jesus, ele queria que os seus 12, que eram íntimos dele, precisava ter intimidade com ele, conhecesse ele. Porque como que vai ter intimidade com Jesus se não conhecer Jesus? E era necessário que eles tivessem intimidade com ele. Da mesma forma, hoje em dia a gente vê muitos pregadores, professores de escola bíblica dominical, seja lá quem for, né? Fala bem assim, eu tenho intimidade com Deus. Cara, eu sinceramente, eu fico de boca aberta quando eu ouço esse tipo de expressão. Eu tenho, e bate no peito e fala mais de uma vez, né? Eu tenho intimidade com Deus. Aí você chega para essa pessoa e fala, legal. Para se ter intimidade, suponha-se que você o conhece, né? Então, quem é Deus? E aí, como que será que a pessoa vai sair nesse momento, né? Então, é necessário conhecer a Deus. E como se conhece a Deus? A Bíblia nos instrui a conhecermos Deus através dos seus atributos. Então, é necessário estudar os atributos de Deus para nós conhecermos a Deus. E aí a gente vai falar dos atributos comunicáveis, como nós classificamos para ficar mais fácil, né, do entendimento. Atributos incomunicáveis, que é exclusivos de Deus, ou atributos exclusivos, e os comunicáveis, que é aqueles que nós, de certa forma, através dos frutos do Espírito, nós herdamos, né, que é o senso de justiça, de bondade, de misericórdia, né? Então nós temos sensos de bondade, nós não somos bons, mas nós somos cobrados a ser pessoas boas. Nós não somos santos, só santo é Deus, mas somos cobrados a se santificar, entendeu? Então, nessa questão aí, quando o homem cumpre com esses papéis, aí ele busca conhecer, e aí fica mais fácil. Paulo, ele tem uma pedagogia fantástica, que ele vai lá e pega o Antigo Testamento e faz uma coisa mais simples para nós entendermos, né? E então, estudarmos o Antigo Testamento à luz do olhar de Paulo, fica bem mais fácil. Pelo menos para mim, ficou bem mais fácil. Então, Paulo vai falar sobre essa questão que ele vai falar. Então, essas coisas a gente consegue através dos frutos do Espírito. Mas qual é a característica para se obter os frutos do Espírito, né? E aí ele vai falar o que é fruto do Espírito.
Então, a imagem conforme a semelhança do homem, o homem em Deus, ou de Deus no homem, é quando o homem ele cumpre com aquilo que ele foi feito para cumprir. Qual a minha missão? Para que Deus fez? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a família? Instituiu família. Deus não poderia simplesmente deixar Adão e Eva só na terra, no paraíso? Por que ele constituiu a capacidade, fez eles dotados de capacidade de gerar, né? E sair, e ali procriar e ter a família? Por que essa intenção? Então, é necessário a gente pensar nesses assuntos para que nós possamos adorar a Deus da forma correta. E aí vem a questão do culto racional, né? E que agrada a Deus, tá? Na aula passada, inclusive, nós até, se eu não me engano, nós falamos sobre esse assunto, um pouco sobre esse assunto aí. E aqui nesse tópico, tem uma pesquisa aqui que os irmãos vão encontrar sobre essa questão do jovem, né, das dificuldades para os jovens dentro das universidades, quando atinge vamos dizer assim, a maioridade e atinge o nível superior, as dificuldades que eles têm, tá? E eu achei muito interessante aqui essa do professor, o Dr. Felipe Fontes, quando ele vai falar, ele tem experiência há mais de 20 anos, né, dando aula no Mackenzie e em outros colégios aí, e então ele tem essa experiência como cristão, autor de livro, pastor e tudo mais. Creio que ele tenha bastante, vamos dizer assim, base para poder se posicionar, né, principalmente como pastor e professor, né. Então ele vai falar sobre essas dificuldades dos jovens, que é interessante aí a gente discutir esses pontos com os jovens, sobre essa questão da chegada na universidade, né? É um mundo, né? Já se diz um mundo, literalmente é um outro mundo, é um mundo, né? Todo complexo, como que se comporta diante dessa situação? E aí, eu achei interessante que ele coloca um ponto aqui que poucos gostam de falar, né? Ou observar, não sei se tem capacidade de observar, e ele observou que é a questão da vaidade, né? Agora eu acessei o ensino superior, meus pais, geralmente é assim, né? Pelo menos da minha geração para trás, né? Meus pais, ele tem menos conhecimento que eu, então agora eu sei mais do que meus pais, então isso impacta no comportamento dentro de casa, como que eu vejo as coisas, né? Eu começo a moldar minha cosmovisão, né? Com essa mentalidade de quem sabe mais, de quem tem mais conhecimento, é mais esclarecido. Então, os pais eles se tornam, os pais acabam sendo vistos como pessoas ultrapassadas. E não é à toa que começa a se procurar conselhos, procurar exemplos em grandes pensadores, filósofos, né, pessoas famosas da mídia, ao invés de buscar conselhos dentro da própria casa. É claro que isso é bem complexo, porque isso aí vem de toda uma criação de infância, base e tudo mais, até chegar aquele momento, é óbvio também, né? Mas precisa se ter um cuidado, e foi um ponto aqui que eu achei interessante, que o Dr. Felipe Fontes, ele levantou essa questão aí, tá? Então, quando nós vamos falar sobre essa questão aí do culto racional, e que agrada a Deus, e a gente vê muito essa expressão, né? Quando começa o culto, irmãos, vamos começar o nosso culto racional. O que é culto racional? E aí a gente vai para Romanos. Romanos trata desse assunto, né? Então, quando a gente lê a carta aos Romanos, principalmente no capítulo 11, que parece que o capítulo dali já havia se encerrado o assunto e Paulo parece abrir um outro assunto ali, né? Mas, porque tem até um amém antes, tem até um amém é porque acabou, né? Então, a gente vê que ele vai tratar dessa questão do culto racional. E quando você lê a carta aos Romanos inteira e pega esses últimos capítulos, a gente vai entender o que é o culto racional. Porque muitos pensam que o culto racional é aquele culto cheio de emoção, carregado de emoção, de sentimento, ou então o culto intelectual, de uma pregação, né? Como diz uma palavra muito utilizada e pouco entendida, cristocêntrica. Não tem como ter uma pregação que não é cristocêntrica. Toda pregação, tudo que nós temos veio de Cristo, né? Mas enfim... Então, pensa que é dessa forma. E quando Paulo vai colocar essa questão aqui, ele vai ver que ele trata da questão do culto, do sistema de sacrifício ao longo da carta aos Romanos. E ele chega a um ponto onde ele fala bem assim, então, você entendeu que agora essas coisas acabou, né? Não tem templo mais para se sacrificar. Você é o templo. Aí Paulo nos joga como sendo o templo. Ele fala, você é templo, morada do Espírito Santo. Tá? Então, a partir de agora, você é o templo, você é a oferta, você é o sacerdote, ou seja,
o centro da adoração a Deus, o culto racional, ele passa a ser não um momento naquela janelinha quadrada ali, né, de culto ali, de, sei lá, 1 hora, 2 horas de culto, 3 horas, depende do local, né, da liturgia. Então, não passa mais a ser restringido aquele quadradinho ali de tempo. O culto racional, perante a mentalidade de Paulo, conforme a mentalidade de Paulo e na carta aos Romanos, o culto racional é o seu convívio dia após dia sobre a terra como cristão. Paulo deixa bem claro que como que eu posso ser templo, morada do Espírito Santo só num quadrado de tempo? No meu trabalho eu não sou, na minha escola, na faculdade eu não sou, na escola eu não preciso ser, na rua eu não preciso ser. Então vê que Paulo joga o culto racional e fala, então agora entenda uma coisa, se antes precisávamos ir até o templo para sacrificar, para estar na presença de Deus, para acessar a Deus e ofertarmos o culto a Ele, eu falo, então agora tem que ser constante. Esse culto precisa ser constante, ele tem que ser dia após dia, momento após momento. Então o culto racional que Paulo defende aqui não é um culto intelectualizado nem sentimentalizado. É o culto constante da sua vida, o seu comportamento. Vê que trata muito da questão do nosso testemunho, de como nós agimos. Paulo vai falar de política, da obediência às leis, ao sistema de justiça, ao sistema político. Então, o nosso posicionamento perante o mundo é que vai definir que tipo de culto nós estamos apresentando a Deus, tá? Então não é só aquele momento ali reservado daquele quadrado de tempo, não. Então o culto racional, conforme Paulo nos ensina, é a nossa vida cotidiana, tá? Então por isso que eu achei interessante esse apontar do Dr. Felipe aqui sobre o comportamento do jovem quando ele acessa a faculdade. Porque longe dos olhos dos pais, longe dos olhos do pastor, né, dos líderes do grupo, da mocidade, seja lá como for, mas não longe dos olhos de Deus, porque Deus contempla o tempo todo. E Paulo já deixou bem claro que você é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não adormece, não tem aquele momento, opa, vai começar o culto e ele despertou. Não, ele é constante, ele está agindo constantemente na nossa vida. Por isso que o nosso culto racional é o comportamento diário, tá? E quando nós chegamos na igreja, é só complemento desse culto racional. Então nós não vamos entrar num culto racional, nós já estamos no culto racional. Nós precisamos viver como culto racional a Deus, tá bom? Portanto, esses subsídios aí, né? Espero que tenha ajudado aos irmãos aí a fazer essas pesquisas aí. E nos vemos na próxima aula, como nós vamos tratar de outro assunto muito importante, que é sobre o sistema patriarcal. E conto com todos vocês. Deus abençoe.